Boa noite, graça e paz. Boa noite para quem já está aqui comigo. Sempre gosto de esperar uns minutinhos. Algumas avisaram que vão chegar atrasada, outras eu sei que não vão conseguir assistir hoje. Mas nós vamos entrando. Arrume aí seu material, nós vamos usar. Se você não buscou o seu material ainda, pega a sua Bíblia. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje e um caderno. Que alegria, que bênção ter esse momento aqui. Sempre dou uns minutinhos, tá? Aí, enquanto isso, a gente vai esperando. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, vou até procurar aqui onde ele está. Que esse versículo, ele sempre me ajuda a esperar. Ai, ai. A Bíblia, gente, ela tem... ela tem instrução para tudo, para nós, para tudo, para tudo. Ela nos ensina em todos os aspectos. Coríntios. Vamos ver? Atos, Romanos, Coríntios. Coríntios 11. É isso mesmo. Esse versículo de Coríntios fala assim, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E nós vamos comer. É um banquete, a palavra de Deus, ela é muitas vezes relacionada ao alimento, né? Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele é o alimento. A palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. Então, hoje é uma mesa, né? Por mais que a gente esteja aqui online, um pouquinho distante, é uma mesa, né? Nós vamos partilhar do pão. E aí o apóstolo Paulo fala isso. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele dá instruções para a igreja primitiva, ela se movia de uma forma bem diferente do que a igreja se move hoje. E todas as vezes que eles se reuniam, tinha mesa, tinha comida, tinha essa comunhão. A palavra fala que eles dividiam tudo. A igreja não era só um lugar igual nós conhecemos hoje, que a gente chega lá, canta, louva, ouve uma palavra, não. A igreja era um lugar de comunhão verdadeira, onde tudo era dividido. E o pão era dividido, né? Então, assim, muitos... o apóstolo Paulo falou assim, então se você tiver com muita fome, você come um pouco em casa, porque ele ensinava para a gente não... os irmãos não escandalizar o outro, né? Então, nada que a gente faz que escandalize o irmão é movido pelo Espírito Santo de Deus. Tá aí uma outra lição. Mas aqui em casa é engraçado,
Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai conversando. Às vezes a gente se reúne na hora do almoço, principalmente na hora do almoço. As crianças chegam da escola, tô, às vezes terminando ali de pôr a mesa. Vem, gente, tá pronto. Aí a gente senta e sempre fica um, né? Falta um. Vem, vem. E aquele não vem, e os outros estão na mesa, tá com fome. E eu sempre falo, gente, espera, espera. Eu lembro desse versículo, espera. Porque a gente vai orar para comer, né? Então, assim, não tem cabimento deixar o outro de fora. Então, esse versículo é isso. E eu sempre gosto de dar uns minutinhos. Claro que eu vou honrar quem aqui chegou na hora, né? Não vou deixar esperando meia hora, né? Mas a gente espera uns minutinhos, a gente dá uma tolerância, tá? Estou muito feliz por mais esse dia aqui na presença de Deus, porque o Senhor nos fortalece, né? O Senhor nos fortalece para estarmos aqui, amém? Um minutinho e a gente já inicia, tá? A gente já ora e começa. Quem está por aí quiser dar um oizinho para mim, para eu saber quem está por aí. Aqui aparece para mim a quantidade de pessoas que estão assistindo, mas não aparece quem. Oi, Jéssica, paz, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos lá. Hoje a nossa aula, todas as aulas são importantes. Oi, Fábio. Ei, Fábio, no carro, cuidado, hein? Misericórdia. Oi, Denise, paz, que alegria. Oi, Dani. Ei, Dani. Dani foi uma mulher usada por Deus para essa turma. Toda vez que eu abro uma turma, Deus levanta umas pescadoras, levanta uns Pedro, umas pedras. Essas pescam e trazem muitas almas. E a Dani foi uma pessoa muito usada. A Dani, a Isabela, elas trouxeram muitas vidas aqui para esse estudo. Graças a Deus, eu creio que Deus tem propósito em todas as coisas. Muito feliz com vocês aqui. Deu 7h40, deu os 10 minutinhos, eu vou orar e a gente vai iniciar. E eu sei que algumas vão entrar depois, outras vão assistir outro dia, mas é assim mesmo, tá bom? A gente vai dar início aqui. Antes de nós orarmos, hoje o Senhor me trouxe, eu nunca faço isso, porque aqui não é um lugar para eu pregar, né? A gente estuda a Bíblia junto, mas hoje o Senhor trouxe de ler um versículo antes de nós iniciarmos aqui o estudo. E eu quero ler com vocês um versículo que está em Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vou deixar aqui qual foi esse versículo. Se você não abriu, abra. Esse é um versículo para você grifar na tua Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. A Bíblia, ela tem umas chaves. Quando a gente fala de chave, não é nada material, como algumas igrejas fazem, te dá ali uma chave da vitória. Não. Chave quer dizer algo que abre, né? A chave, normalmente, ela abre uma porta. E a Bíblia, ela tem uns versículos, alguns ensinamentos, que eles são como chave. Eles abrem o nosso entendimento. Eles abrem e destravam coisas que estão travadas na nossa mente. Esse versículo, ele é um destravador de destinos. Eu diria ainda que ele destrava os seus caminhos, porque é o que diz aqui. Então ele fala assim, ó, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas
de dia e de noite. Então você precisa falar o que está nesse livro, os livros da lei, que são ali até Josué. Então a gente tinha Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio. Então é a Torá, nós vamos estudar isso hoje. Então, o que está contido ali nesses 5 primeiros livros? Não deixe de falar e de meditar. Então, para meditar, você precisa aprender, saber. Então, você vai ler, parar e meditar. Para que você vai falar e meditar? Para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, porque existem grandes promessas. A maior promessa é resgatar todas as famílias da terra. A maior promessa é restaurar o relacionamento de Deus com o homem, o seu relacionamento com Deus. A maior promessa é de uma terra próspera, um lugar para você habitar com a sua família, para você crescer. Então, não deixe de falar e de meditar neste livro. Para quê? Para que se cumpra fielmente as promessas. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, esse estudo, ele vem para te ajudar a viver isso, para que você tenha um relacionamento restaurado com Deus através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar para a gente começar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui na tua presença, com essas pessoas, essas mulheres, esses homens, enfim, todos que estão assistindo, os que vão assistir ainda mais para frente. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida de cada um deles. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem guardado as nossas vidas e o Senhor tem preparado um pão para cada dia. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele agradeceu o pão de cada dia. O Senhor tem dado o sustento, não só físico, não só o alimento físico, mas o Senhor tem dado o pão de cada dia, a tua palavra, ela está disponível para nós. E quando nós paramos para fazer aquilo que o Senhor manda aqui no livro de Josué, quando nós paramos para meditar e para ler a tua palavra, nós encontramos esse pão fresco que nos alimenta, que fortalece o nosso espírito e que nos capacita para continuar na caminhada com o Senhor. Eu te agradeço por esse momento, te agradeço, Pai, por mais essa turma, e eu te peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo esteja aqui no nosso meio, esteja aqui guiando as minhas palavras, a minha mente, esteja guiando, Senhor, e abrindo a mente também de todos que estão assistindo. Pai, em nome de Jesus, me livra, Pai, de falar qualquer coisa que não saia do teu coração, que não seja a verdade contida na tua palavra, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui, Pai, não só com conhecimento, mas que nós possamos sair daqui confrontadas, Pai, com o amor e o caráter do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou escutando um barulhinho aqui no meu computador. Estranho. Amém. Achei que era o fone que estava aqui. Tá aqui. Glória a Deus. Meninas, se você conseguiu pegar o seu material, você está aí com a sua apostila em mãos. A minha aqui está em cinza. A sua está rosa, né? A minha está em preto e branco. Eu não consegui pegar uma impressa com a Beth, então acabei imprimindo uma aqui na minha cidade mesmo. Mas se você conseguiu pegar o seu material, você está com essa apostila, né? Se você não pegou, não tem problema, você vai pegar depois, vai combinar com a Isabela, vai buscar. Mas hoje nós vamos estudar aqui, tá? Então, assim, se você já tem a sua apostila, o seu caderno, esteja aí com eles. Se você está com a sua Bíblia, nós vamos usar a Bíblia, tá bom? E hoje nós vamos fazer Semana passada eu fiz uma introdução sobre a Bíblia, né? Sobre o livro da Bíblia. Hoje nós vamos continuar ainda falando sobre o livro da Bíblia. O estudo bíblico nós vamos falar da Bíblia todo dia, né? Toda aula. Mas assim, eu digo em si, é uma visão geral ainda. Aqui na nossa apostila, se você abrir ali no índice, vai colocar assim, ó,
Está escrito assim, estrutura bíblica e Pentateuco. Então, por que estrutura bíblica? Porque nós vamos ver o que é a Bíblia, e hoje a Bíblia como história única. Então, assim, é um panorama bíblico bem enxugado, tá? Bem enxugado. Tem material aí na internet, com pastores, vídeos no YouTube, que a gente pode ficar anos, um ano, estudando só sobre um panorama bíblico, só sobre ali mostrando o que é a Bíblia. Mas aqui a gente dá uma introdução, porque como nós vamos estudar a Bíblia, vocês precisam ter uma noção do que ela é. Então, ano passado eu já falei um pouco para vocês, né, sobre como ela é dividida, nós usamos o nosso livro, que foi uma bênção, mas hoje nós vamos usar aqui esse material que está na apostila, tá? Abre lá a sua apostila na página 2, tá bom? Aqui, ó. Como eu falei, de vocês está coloridinho. Está escrito o que é a Bíblia. Nós vamos começar aqui hoje. O que é a Bíblia? Será que você sabe o que é a Bíblia? Ah, pastora, a Bíblia é um livro. É o livro da igreja. A Bíblia é aquele livro que a maioria das casas tem. Na verdade, às vezes você chega na casa, na sala, principalmente se for de uma pessoa mais velha, nós vamos dar de cara com a Bíblia ali na sala. Às vezes tem a televisão e a Bíblia. Aqui em casa, minha sala é cheia de Bíblia. Mas é porque a sala é o coração da casa, né? Então, a Bíblia é aquele livro que está lá na igreja, a Bíblia é aquele livro que está nas casas dos mais antigos. Às vezes, você entra na casa de uma pessoa, está ali aberta, no Salmo 91, as folhas até meio amarelas, só fica ali. Então, mas assim, hoje nós vamos entender o que ela realmente é. Ela, hoje tem vários formatos. O que é isso? O que é a Bíblia? Então, a gente já falou um pouquinho disso semana passada, eu vou repetir, tá? A Bíblia ela é uma pequena coleção de livros. Por que pequena? Comparada a uma biblioteca. Mas se ela for comparada a outros livros, ela é um livrão, né? A gente diria assim, nossa, a Bíblia é um livro grande. Mas assim, contando que ela é uma coleção de livros, então a gente pode falar assim, ela é uma pequena coleção de livros, tá? Então acompanha comigo aí a leitura e a gente vai conversando sobre, tá? O que é a Bíblia? A Bíblia é uma pequena coleção de livros, os quais emergiram da história da antiga nação de Israel. Ela é o livro de maior influência na história do Ocidente. Você sabia que todo o Ocidente ele foi influenciado de uma tal forma pela Bíblia, pelos ensinamentos cristãos, que não é estatutos, mas as nações, elas foram fundamentadas no que é certo e errado em cima dos ensinamentos bíblicos, tá? Então, assim, o Ocidente, de uma maneira geral, ele foi muito influenciado pelo ensino cristão, por tudo que está na Bíblia. E algumas, não todas, algumas civilizações orientais também. Quando a gente vai para o Oriente, a gente já vê outras religiões. Mas ainda assim, ela influenciou algumas nações do Oriente. As pessoas têm muitas opiniões sobre o significado da Bíblia. Muitas. Para algumas, para quem estuda, ela tem um significado. Para quem nunca leu, tem outro significado. Para quem acha que conhece, então assim, para cristãos, para não cristãos, para pessoas de outras religiões, cada um tem uma opinião sobre a Bíblia. O que nós vamos estudar aqui? O que ela realmente é, sem opiniões, tá? Então, olha aí, eu fiz um cronograma bem facinho. O Velho Testamento é chamado de Tanakh. Para nós, Velho Testamento, eu já falei isso um pouquinho na aula passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho melhor. E para os hebreus, os judeus, né, para aquele povo que o Senhor estava levantando ali na Terra Prometida, esse povo que a gente vem vendo ali, Josué, né, Juízes, depois todos os juízes, esse povo, para eles, o Velho Testamento chama-se Tanakh. Se você vai lá para o Novo Testamento, quando Jesus chegou, nasceu, começou ali o seu ministério,
O que eles tinham na mão? O que era a Bíblia deles? A Bíblia deles era a Tanakh. A Torá é só os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, que é o nosso objeto de estudo desse módulo. Então, assim, a gente não pode falar que o Velho Testamento é a Torá. Não é. O Velho Testamento é a Tanakh. A Torá, que significa lei, são só os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para nós, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, tá? Então, assim, aí tá bem especificadinho, né? Eu fiz um quadradinho. Aqui, ó. Torá, que é a lei. Então, vai de Gênesis a Deuteronômio. São os 5 primeiros livros. Essa é a Torá. Lá na época de Moisés, na época de Josué, até na época de Juízes, era isso aqui que eles tinham. Por quê? Porque depois, o resto da Tanakh, que é o Nevi'im e o Ketuvim, ele foi sendo escrito. Então, hoje, os judeus, eles têm a Tanakh como um objeto de estudo, mas para eles, a Bíblia é a Torá. Tá? Então, algumas linhas do judaísmo, eles nem leem o resto da Tanakh. Para eles, é só a Torá. Como é que eu vou explicar? O Nevi'im, que é os profetas, que vai de Josué. Aí vem os profetas, né? Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, todos eles, Daniel, Esdras, todos os profetas, chama-se Nevi'im. São escritos dos profetas. Mas não é a Torá, não é a lei de Deus. E o Ketuvim, que são os escritos, Salmos, Provérbios, aí Ruth, Crônicas, Eclesiastes, esses outros livros, eles são os escritos. Então, por exemplo, uma vez eu conversei com uma amiga minha que ela era cristã e ela se converteu ao judaísmo. E um dia ela postou um versículo de Isaías. E na época, para mim, os judeus só tinham de Gênesis a Deuteronômio. Falei, ué, fora da Torá? Falei, o que será? Ela falou, não. Falei, mas vocês creem em Isaías? Ela falou, como ensino? Porque Isaías, gente, se a gente pega Isaías, o profeta, ele descreveu Cristo de uma tal maneira que é impossível você ler ali aquela descrição do Messias e não ver Jesus. Então, assim, para eles leem. Sim, mas a verdade de Deus é só a Torá. Vocês conseguem entender? É bem complicado. Então, assim, eles usam a Tanakh para estudar, eles leem, né? Eles são escritos, são os escritos proféticos, mas a palavra de Deus para eles é a Torá, que são só os 5 primeiros livros de Moisés. Beleza? Então, como que a Bíblia foi escrita? Tá aí embaixo, ó. O Velho Testamento, não o Novo Testamento. Então, aqui, ó, o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico antigo e aramaico, ao longo de um período de mais de 1000 anos. A Tanakh, ou o Tanakh, eles chamam de o Tanakh, contém 24 livros, 39 na conta cristã. Para nós é 39, eles 24. Por quê? Por causa das divisões, tá? Depois eu vou explicar aqui, ó. Os livros, eles emergiram da história do antigo povo de Israel. Eles contam o quê? O nascimento da nação de Israel, a história na terra, que hoje é chamada de Israel e a Palestina, o exílio da terra, o retorno para a terra, a reconstrução em torno da cidade de Jerusalém. É isso que o Tanakh traz. O Tanakh, o Velho Testamento, ele é todo só a história de Israel. Então, tudo que temos ali na Bíblia, nos escritos do Antigo Testamento, é tudo sobre a nação de Israel. Lembra que eu falei que Israel era o centro? E todas as nações devem aprender. O Senhor escolheu a nação de Israel. O Senhor emergiu uma nação. Na verdade, ele escolheu Abraão e falou, da tua descendência eu farei uma grande nação. E essa nação de Israel, então, é a nação escolhida por Deus. Todo mundo, toda a nação, todas as nações aprendem com a nação de Israel. Com tudo isso que Israel passou. Tá? Então, além disso, o Antigo Testamento é a história da origem de Israel, como a família de Abraão, que eu estou falando, né? De como Deus prometeu abençoar as nações por meio dele e com um rei messiânico que um dia viria.
Tanakh e Velho Testamento são idênticos. Por que que tem diferença? A diferença está na ordem em que os livros aparecem, bem como no fato de alguns livros que foram partidos em volumes separados. Por isso que dá essa diferença de livros. Por exemplo, aqui para nós vamos ter Primeira Crônica, Segunda Crônicas, Primeira Samuel, Segunda Samuel. Eles não, é um livro só. Só o livro de Crônicas, só o livro de Samuel. Pega a sua Bíblia e abre aí comigo. Nessa primeira, abre, assim, ó, primeira página, onde tem o índice, tá? Aqui, ó, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, isso aqui, para nós, Antigo Testamento ou Velho Testamento, é a Tanakh, tá? Então, olha aqui, nós temos o livro de Samuel, o livro de Reis, o livro de Crônicas. Esses livros são divididos em dois. Na Tanakh, não, eles são um só, tá? É aí que vai dar a diferença. O resto é idêntico, são os mesmos livros. O que muda? Muda a estrutura de ordem, tá? Igual eu falei para vocês. Aqui, igual nós vamos estudar agora os históricos. Para nós, os históricos é de Josué a Esther. E eles não. Por exemplo, Ruth, Crônicas, que a gente lê nos históricos, para eles já não ficam ali, ficam mais para o final. Eles são colocados junto com escritos, que é o Ketuvim. Não fica no Nevirim. Isso é só de nível de conhecimento, tá? Isso não vai influenciar na sua vida. Mas é para você entender. Você precisa entender. Como é que você vai estudar uma coisa que você não sabe o que que é? Então, a Bíblia, o que nós temos aqui na mão hoje, ela nem sempre foi assim. E é por isso que a gente precisa entender de onde ela veio. Vou dar um exemplo que fica muito fácil de vocês entenderem. Vai dando uma sede de falar? Ontem nós estivemos num culto com o pastor Telmo Martinello, o esposo da pastora Viviane Martinello. Ele pregou para casais. E ele estava falando a importância de nós entendermos algumas coisas. Por quê? Porque ele estava falando assim que a igreja dele tem crescido muito, então vem muita gente de tudo quanto é religião. Ele falou, e algumas pessoas chegam com alguns hábitos das outras igrejas. Pessoas que chegam na igreja, não estou falando que nada disso é certo e errado, tá? Não é isso, não é a minha intenção falar que é certo ou errado. Estou falando que são hábitos. Então, algumas pessoas chegam na igreja e já vão direto para o banco, se ajoelham, ficam ali ajoelhadas com a cabeça baixa, como se estivesse orando, às vezes estão orando, até começar o culto. Outras pessoas entram na igreja e fazem o sinal da cruz. Outras pessoas, cada um tem um hábito. E diz que ele chegou e perguntou para um rapaz, falou assim, por que que você faz o sinal da cruz? Não sei. Sempre vi fazendo, me ensinaram a fazer, faço até hoje. E a cruz é o quê? A cruz é o sinal do cristão. A gente vê uma cruz vazia, é um sinal de que Cristo foi crucificado. Você olha para a cruz, você pensa em Cristo. E o que que a gente precisa fazer para crescer? E isso eu entendi, e foi isso que me levou a estudar a Bíblia, e hoje é o que ninguém tira de mim. A liberdade do entendimento. Então, vamos lá. Ele deu um outro exemplo muito engraçado. Eu vou contar para vocês verem como é sério as coisas para nós. Então, ele diz assim que uma mãe estava cozinhando uma salsicha e toda vez que ela ia cozinhar a salsicha, ela cortava as pontinhas da salsicha. Sabe aquela pontinha enrugadinha da salsicha? Cortava, colocava para cozinhar. Aí disse que a filha dela chegou nele e falou assim, mãe, por que que você corta a pontinha da salsicha para cozinhar? Ela falou, não sei. Sua avó sempre cortou, eu corto também. Vamos perguntar para sua avó? Foram perguntar para a avó. Vó, por que que você corta sempre a pontinha da salsicha para cozinhar? Aí a avó falou, ah, não sei, a Bisa sempre fez assim. Vamos perguntar para a Bisa. Ainda bem que a Bisa estava viva. Olá, Ravi. Bisa, por que que você corta a pontinha da salsicha para cozinhar? Ela falou assim, porque a minha panela é pequena, não cabe a salsicha. Então, sem saber o porquê,
E sem entender, a gente tende a repetir aquilo que a gente vê, aquilo que a gente foi ensinado. Não precisa cortar a pontinha da salsicha hoje, se cabe na tua panela. Então, assim, não precisa você fazer alguma coisa que você não sabe o porquê é feito. Então, a gente precisa saber o porquê. O entendimento do porquê você faz certas coisas te liberta. Porque muitas coisas você não precisa mais fazer. E outras que você não fazia, você precisa fazer. Então, assim, por que nós estamos entendendo o que é a Bíblia? Porque nós vamos estudar ela. E a gente tem que ter um entendimento. Amanhã ou depois, você vai falar assim, mas por que você estudou o Antigo Testamento? Ah, porque eu preciso entender da onde veio a nação de Israel. Para que eu possa entender qual é o plano de Deus para mim. Porque ele escolheu um povo. E a palavra fala que hoje nós somos enxertados nessa família, enxertados nesse povo. Então, é por isso que a gente precisa entender, tá? Vai lá para a sua apostila, página 3, e o título é assim, ó, Lendo a Bíblia como uma história unificada. Gente, a Bíblia, apesar de muito grande e de cheia de livros dentro, ela conta uma história só. É uma história só, do começo ao fim. Tudo que está na Bíblia, lembra que eu falei que a Bíblia é como se fosse uma corrente? Faz-se um elo, outro, 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 outro. Ela é perfeita. Por mais que a Bíblia cristã ela esteja ali numa ordem um pouco diferente do que a Bíblia hebraica está, é a mesma coisa. Eles se completam. Independente, você pode ler o Gênesis, não, você pode não, você deve ler o Gênesis e ler o Evangelho. Ali você vai ver eles se ligarem, eles se completarem. Então, assim, é uma história só, tá? A Bíblia, ela é uma história única. Então, vamos lá. Agora, a Bíblia é um livro muito grande. Lembra que eu falei? Que se comparado a uma biblioteca, ela é pequena, mas se comparado a um livro, acho que você não vai ter um livro mais grosso que a Bíblia na sua casa. A não ser que você seja igual ao meu esposo e eu, que gosto de ler. Até peguei um livro aqui e depois vou mostrar para vocês. Então, a Bíblia, ela é um livro muito grande, composto pelo Velho ou Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada um formado por vários livros. Ela contém muita história antiga, poesia e cartas escritas ao longo de 1500 anos. Além disso, ela tem um elenco de centenas de pessoas durante esse período de tempo. Como é possível acompanhar isso tudo? É fácil de se perder, não só porque é um texto antigo, mas também por se tratar de um livro grande e complexo. Apesar da sua variedade e diversidade, a Bíblia demonstra uma unidade notável. É o que eu falei agora. Apesar de muitos livros, muitos autores, o autor de Gênesis, ele não conheceu o autor, Moisés não conheceu os profetas, né? Os profetas não conheceram o Messias, os discípulos não conheceram os profetas, apesar deles não se conhecerem. Paulo não conheceu Cristo como os discípulos, apesar deles não se conhecerem, eles se completam e eles não se contradizem, tá? Pelo contrário, eles se afirmam. Um livro sempre afirma o outro. Um dizer, um ensinamento, sempre vem reforçado por outro. É isso que faz a Bíblia, esse livro tão maravilhoso. Não existe contradições nela, tá bom? Então, olha lá. O gênero literário da Bíblia predominante é o narrativo. Mas a gente tem poesia, né? Nós temos outros tipos de estilo literário, mas o narrativo é o maior. Ó, ela começa com no princípio. Pega sua Bíblia ali, Gênesis, olha o que diz lá. No princípio. Na minha tá assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. A versão da NVI. Então ela começa no princípio. E o antepenúltimo parágrafo conclui com e eles reinarão para todo sempre. Pega lá o seu Apocalipse. Ai, gente, a gente vai no final do livro para ver o que vai dar essa história. Porque ela ainda não terminou. O único livro que ainda não se cumpriu, não aconteceu, livro de Apocalipse. Olha lá. Penúltimo.
Ai, ai. E eles reinarão para todo o sempre. Deixa eu achar aqui. Ai, na minha Bíblia, essa Bíblia tá diferente. Depois eu vou pegar ali a Almeida corrigida para a gente ler, tá? Espera só um pouquinho. Vamos continuar. O gênero narrativo aparece em 502 capítulos. Então, de toda essa Bíblia, de todos esses escritos, 502 capítulos deles são em gêneros narrativo. Ou seja, 43% de toda a Bíblia. Isso é quase metade da Bíblia. Já o gênero poético compõe 33% da Bíblia, 387 capítulos. Embora seja um conjunto diverso de literatura e possa parecer fragmentada à primeira vista, a Bíblia é apresentada como uma narrativa épica, unificada, que aponta para Jesus. Há um enredo principal, tecendo os diferentes livros e histórias juntos. Uma vez que você entende esse enredo central, como todos esses livros se encaixam, pode pegar a Bíblia em qualquer parte e vai saber exatamente onde está e o que está acontecendo. Então, é por isso que a gente estuda, é por isso que eu estou aqui ensinando vocês. Por quê? Porque quando vocês entenderem o centro da Bíblia, como ela é dividida, do que ela fala, o que ela está querendo dizer, quando você a Bíblia, abrir a sua Bíblia, independente onde, e ler, você vai saber do que ela está falando, para quem ela está falando e onde que está aquilo, tá? Então, assim, você precisa entender para saber o que acontecer. Por quê? Porque senão é o que acontece muitas vezes. As pessoas falam assim, queria tanto ler a Bíblia, aí começa a ler a Bíblia. Pega lá um livro, começa a ler e fala assim, nossa, não entendo nada, gente. Essas palavras, quem que é essas pessoas? Nossa, aí pega lá uma genealogia. Jesus, meu Deus do céu, quem que é esses homens, que esses nomes tudo esquisito? Ou pega a história de Jonas. Fala, Jesus, um homem que foi engolido por peixe. Como é que Deus pode falar alguma coisa comigo nisso? Então, assim, porque não tem uma ideia. A gente precisa saber. A gente precisa ter uma ideia do que esse livro está falando. E sobre quem ele está falando. Qual é a linguagem. Porque, assim, nada na Bíblia é fábula, tá? Então, muitos vão dizer assim para você, não, Jonas não foi engolido por um peixe. Isso é uma maneira de dizer, não, Jonas foi engolido por um peixe. Vai, vai ter algumas coisas que são como metáforas? Vai, mas vai ficar muito claro. Jesus prega só por parábolas. Né? Raramente Jesus é direto naquilo que ele quer falar. Ele conta uma história, ele faz uma parábola, mas não é uma fábula, é uma história. Então, assim, mas você precisa saber, você precisa entender. Aí, quando você chegar lá em Cantares, por exemplo, que é um livro poético, não é que aquilo é daquele jeito, vamos dizer assim, ao pé da letra, mas é poesia. Então, existem maneiras de se interpretar uma poesia. Então, você precisa saber. Não, eu estou lendo Cantares, aqui é poesia. Não estou lendo salmos, aqui são músicas, são canções, são poemas. Então, assim, ele vai ter histórias, mas você vai ver, assim, você vai pegar um salmo de Davi e você vai falar, meu Deus, o que esse homem está falando? Mandando quebrar o queixo dos inimigos, falando que Deus para matar os inimigos, quebrar os dentes. Não, mas é um desabafo da alma. É um salmo, é uma canção, entendeu? Então, você precisa saber. Que jeito? Estudando. Por isso que a gente está aqui para aprender. Tá bom? Essa é a intenção agora aqui no começo, dar essa base para vocês, para que vocês não abram a Bíblia e vão lendo de uma maneira irresponsável. Porque pegar a Bíblia e interpretar ela da maneira que você acha é irresponsabilidade. A Bíblia se explica. Deus não se contradiz em nada. Ele jamais nos daria um livro, uma instrução para a gente ficar confuso. Não, é algo muito simples e claro de entender. Só que você precisa
ler do começo ao fim e estudar, tá? Da mesma maneira que a gente faz com tudo na vida. As coisas de Deus também são assim, tá bom? Então aqui agora a gente tem uma divisão aqui embaixo. Eu coloquei para vocês como é dividido o Velho Testamento e o Antigo Testamento, tá? Vamos ali no Velho Testamento, ó. De Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, eu coloquei assim, ó, a criação e a tarefa real. Então, nesses dois capítulos, a gente vai ver como o mundo foi criado e a tarefa que Deus deu para o homem, uma tarefa real, tá? Nós vamos explicar aqui mais pra frente. Depois, o que acontece? Vem a rebelião e a queda, do capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 11. Criação e tarefa real, capítulo 1 e 2, capítulo 3 a 11, a rebelião e a queda. E depois todo o resto do Velho Testamento é a aliança de Deus com Israel. Tudo que vai acontecer de Gênesis 12 até Malaquias é sobre a aliança de Deus com Israel, tá? Novo Testamento, Jesus e o reino de Deus, aonde a gente vai ver isso? Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros são os evangelhos. Os evangelhos contam o ministério de Jesus na terra. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registraram o que eles viram, o que eles ouviram. Maioria dos registros são oculares, eles estavam com Cristo. Outros, eles são relatos, né? Mas maioria, num resumo, eles contam a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Porque, primeiro, que ninguém vê igual ao outro. Segundo, que nem todos estavam nos mesmos momentos. Então, eles se completam. Mas a história de Jesus e o reino de Deus, que ele veio para trazer esse reino, estão nos 4 evangelhos, tá? De Mateus a João. Depois a gente vai ver o quê? A propagação do reino de Deus. Então, Jesus Cristo morre, ressuscita, aparece para os seus discípulos e agora ele dá uma ordem. Agora vocês vão propagar o meu reino. Vocês vão contar o que vocês viram, o que vocês ouviram, vocês vão pregar o meu evangelho. Aonde está isso? De Atos a Judas. Então vem Atos dos Apóstolos, um relato daquilo que os apóstolos fizeram depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus. Aí vai vir Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, até Judas. São o que os discípulos fizeram junto com o apóstolo Paulo e o nascimento da igreja. Então, é a propagação do povo e do reino de Deus. E Apocalipse, que é o retorno do rei, tá? Assim, fica assim, bem dividida. Você já vai saber. Abriu lá em Neemias. Gente, o que tá falando? Neemias é o tempo da aliança. Então, Deus tinha uma aliança com Israel. Neemias viveu nessa época, onde Deus tinha feito uma aliança com o povo, tá? Parece que não vai absorver, mas conforme a gente vai lendo e vai entendendo, fica muito simples, tá bom? Logo vocês estão um craque já. Agora vamos dar uma esmiuçadinha nesses pontos só do Antigo Testamento. Nós não vamos entrar em nada do Novo Testamento por enquanto, porque o Novo Testamento está lá para frente, por enquanto a gente vai se apegar no Antigo, tá? A criação e a tarefa real. Lembra que eu falei? Gênesis 1 e 2. O que é isso? Nesses 2 capítulos, Deus confronta o caos e a partir dele cria um mundo maravilhoso e ordenado, cheio de beleza e potencial. Então, ele nomeia humanos para supervisionar esse mundo e multiplicar e criar novas comunidades. Essa história inicial oferece uma visão ideal da vocação humana. Nessa história, a gente entende o que Deus quer que o homem faça na Terra. Qual é o propósito do homem na Terra? Está nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Eu não sei para o que eu fui criada. Eu não consigo encontrar o meu propósito. Bom, o seu propósito está aqui. Para o homem é um e para a mulher é outro. E ambos se completam. O primeiro e maior mandamento para o homem e para a mulher é deixar pai e mãe se unir. Então, união de homem e mulher, criação de uma família. E aí vem os papéis. O papel do homem,
do papel da mulher, tá? Está aqui Gênesis 1 e 2. Não sei o que eu vim fazer nessa terra. Então, lê Gênesis ali, 1 e 2, que você vai, se você for homem, você vai entender, e se você for mulher também, tá? Olha lá, os humanos, o que eles devem fazer? Pegar o mundo bom e desenvolver todo o seu potencial, vivendo em harmonia com Deus e uns com os outros. Esse é o propósito para você, minha irmã, meu irmão. Você deve fazer o quê? Pegar esse mundo bom que o Senhor te deu e desenvolver todo o seu potencial e viver em harmonia com Deus e com o seu próximo, tá? Então aqui eu quero, assim, ontem nesse culto que a gente foi muito de Deus, porque ele pregou para casais, mas a palavra que ele trouxe foi maravilhosa. E eu quero usar a explicação que ele deu lá para você entender o teu propósito. Qual é o propósito? A tarefa real. Qual é a tua tarefa real? Abre comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler esse versículo. O pastor foi muito sábio ontem. Romanos 12, 1. Vai passei. Romanos 12, 1. Vamos ler comigo e entender bem qual é o propósito de Deus para você? Qual é a tarefa real? Nós não estamos fugindo do estudo, tá? Nós estamos entendendo por que nós temos que, por que nós estudamos a Bíblia e agora nós estamos vendo aqui o que ela traz para nós, tá? Gênesis está falando sobre a criação e a tarefa real. Então Deus criou o mundo e tudo que nele há, toda a relva, todos os frutos do campo, os animais, tudo. Deus criou tudo. E agora? Depois, então, ele cria o homem e fala para ele cuidar. Que é o que a gente falou assim, ó, Deus pegou o homem, deu um mundo bom e falou, vai desenvolver o seu potencial. Então, vamos ler aqui comigo Romanos 12, 1, que diz assim, ó, o apóstolo Paulo falando para a igreja em Roma. Ele mandou uma carta e ele escreveu assim, ó, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Como você cultua a Deus? De maneira pensando, estou cultuando a Deus. Isso que eu estou fazendo é em adoração ao Senhor. Se oferecendo como sacrifício vivo e santo. Agora volta comigo, Gênesis 2, versículo 15, que é o que a gente está lendo aqui, estudando. Vai lá no comecinho da tua Bíblia, Gênesis 2, versículo 15. Olha o que Deus falou para o homem. Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o que o Senhor fez? Ele fez um mundo perfeito, um jardim perfeito, jardim do Éden. Aí ele pegou o homem e falou assim, agora você vai cultivá-lo. Você vai cuidar dele. Você vai colocar a sua energia ali. Você vai dar o seu melhor. Esse é o propósito de Deus para o homem. Que ele cuide daquilo que ele deu para ele. E ontem o pastor trouxe na visão do casamento, né? Falando assim que o nosso jardim é o nosso casamento, é o nosso cônjuge. Então, para a esposa, o seu jardim é o seu esposo. Então, você precisa cultivá-lo, você precisa cuidá-lo. E quando você cultiva, você cultua a Deus. Porque Adão e Eva não iam para a igreja. Eles não tinham lá uma church para ir, com um louvor worship e um pastor bem motivado para pregar, para falar que aquilo era um culto racional.
E o Senhor falou para eles fazerem isso. Então, o que você entende? O que eu entendo? E o apóstolo Paulo fala a mesma coisa lá. Você é o sacrifício vivo, se doa, é a sua vida. É o sacrifício da sua vida, é o que você faz no dia a dia. É isso que adora a Deus. É isso que é cultuar a Deus. Então, quando você cuida o Senhor te plantou na tua casa, mulher. Quando você cuida da tua casa, quando você prepara um alimento gostoso para a tua família, quando você serve a mesa, quando você lava a roupa deles, passa, guarda, pensando, você está cultuando a Deus de maneira racional. Você está adorando a Deus, porque você está cuidando do jardim que Deus te deu. Deus te plantou ali. Você tem uma empresa, da mesma maneira, você dá o teu melhor, você é correto, você com seus funcionários, você faz com que aquilo seja bênção para quem está ali, você está cultuando a Deus, é o jardim onde Deus te colocou. Então, isso é muito sério, porque hoje o nosso propósito não mudou. Você não vai pegar a Bíblia até o fim e você não vai achar Deus dando uma outra função para o homem. A tarefa real é a mesma, cuidar do jardim. Você precisa saber aonde Deus te plantou. Então, assim, o propósito para o homem é cuidar do que Deus dá. Então, se Deus te der uma família, cuida dela. Se Deus te der uma empresa, cuida dela. Se Deus te deu amigos, cuida deles. Se Deus te deu filhos, cuide deles da melhor maneira possível, que a palavra fala. Que tudo que fizer, façais para a glória de Deus. Isso é cultuar a Deus, isso é adoração. A adoração não é... É também, mas não é só levantar as mãos lá no domingo, louvar, dar ali seu dízimo, sua oferta. Não. O culto racional é quando você entende que tudo que você faz diariamente, coisas pequenas e grandes, elas adoram a Deus. Amém? Essa é a tarefa real, descrita em Gênesis 1 e 2. Então, aqui o Senhor vai falar que ele, para Adão cultivar, né, o campo, cuidar dos animais, e Eva, ajuda ele. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, uma ajudadora. Depois eles vão ter filhos, né? E ela vai cuidar dos filhos. É o papel da mulher, é o papel do homem, manter cultivar a terra, trazer o sustento. Isso é culto racional. Isso é cultivar o que Deus te deu. Amém? Essa é a primeira lição que a gente traz do segundo capítulo da Bíblia. Só lemos 2 capítulos. Deus criou tudo e deu para o homem cuidar e desenvolver em todo o seu potencial, tá? Depois, então, vem a rebelião e a queda, que é logo no capítulo 3, quando o pecado entra. À medida que os humanos realizam essa tarefa que lhes foi dada, de cuidar do jardim, eles se deparam com as escolhas sobre o que é bom e o que é mal. Será que eles vão confiar na sabedoria de Deus ou vão se apoderar da autonomia de definir bem e mal por si próprios? Aqui, uma personagem sombria e misteriosa entra na história. Ela representa o mal em sua essência e induz os humanos a duvidarem da generosidade e a se rebelarem. Isso leva ao desastre. O relacionamento da humanidade com Deus é quebrado. E os seus relacionamentos consigo mesmos, suas famílias e a terra se desfazem. Tudo isso leva ao surgimento de 2 cidades, Enoque e Babilônia, onde o orgulho e a violência reinam. Então agora nós temos o pecado, que entrou com a escolha de eu sei o que é melhor para mim. Então Deus chamou o homem para fazer uma coisa e chamou a mulher para fazer outra coisa. Unidos eram a mesma coisa, né? A mulher, o homem trabalhando, a mulher ajudando, auxiliando. Ele falou: sede fecundos, multiplicai. Era para formar família, para encher a terra. Mas o mal vem e diz: não. Porque, gente, não foi comer um fruto. Foi assim, induzindo eles a eles fazerem as suas próprias escolhas. Se você é pai ou mãe, ou se você é filho, todo mundo que é pai ou mãe é filho, a gente como pai ou mãe, muitas vezes a gente sabe o que é melhor para o filho.
E a gente escolhe por eles e fala, ó, vai por esse caminho. Mas aí eles querem escolher o caminho deles, né? E quantas vezes eles, escolhendo esse caminho de bem e mal, eles escolhem um fruto que a gente não queria que eles comessem, porque a gente já sabe que é amargo, mas é a escolha. Então o pecado foi isso. O pecado foi o homem e a mulher falando para Deus: a gente sabe o que o Senhor quer de nós, mas a gente quer escolher. Ah, deixa a gente ver outras possibilidades aqui. Deixa que a gente escolhe. A gente sabe que é bom para nós. Esse é o pecado. Até hoje, esse é o pecado. Todas as vezes que você peca porque você não ouviu os ensinamentos de Deus, você falou, eu vou escolher o que é melhor para mim. Aí você peca. Não vamos entrar muito nisso, tá? Mas então a rebelião e a queda. E agora? Entrou o pecado, o homem não tem mais acesso a Deus, que a palavra diz que Deus vinha se encontrar com o homem, agora Deus não vem mais, porque eles estão em pecado, e a palavra diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E agora? Agora precisa de uma reconciliação. Então Deus vem fazer uma aliança, tá? Essa aliança de Deus com Israel está descrita, eu descrevi assim, ó, a tensão entre Deus, Criador, justo e generoso, e as nações rebeldes que cederam ao mal, desenvolve o conflito da trama que conduz o enredo de toda a Bíblia. Agora é o enredo de toda a Bíblia. A resposta de Deus põe em movimento um plano que vai restaurar sua bênção para o mundo inteiro. Ele fará isso por meio de uma família escolhida entre todas as nações, o povo de Abraão, que mais tarde se tornará Israel. A história de Deus e Israel é a primeira subtrama da história bíblica. Então, assim, o pecado entrou, mas Deus, ele quer continuar se relacionando com o homem. Ele não criou o mundo para destruir ele. E ele, então, agora tem um plano. No capítulo 3 de Gênesis, quando Eva escolhe, então, ali comer daquele fruto, que na verdade não é comer um fruto, isso aqui isso é metáfora. A gente precisa ter o entendimento que a palavra fala da árvore do bem e do mal. Então, assim, ela escolhe escolher o que é bom ou ruim, bem ou mal para eles. Deus vem e já fala assim, ó. No capítulo 3 de Gênesis, nós temos Jesus desenhado. Capítulo 3, versículo 15 de Gênesis fala assim, ó. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente da mulher. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse aqui é Cristo, o que feriu a cabeça de Satanás. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele venceu o pecado, porém Satanás feriu o calcanhar. Ele foi morto, mas ele ressuscitou, né? Aqui está já o plano de redenção para a criação. Então Deus já tinha um plano. E a partir desse plano, que é um redentor que vai vir lá para frente, ele precisa criar um povo. Porque depois do pecado, vem essas duas cidades, Enoque e Babilônia. Nessas cidades, o povo, eles são totalmente orgulhosos e a violência reina nesses lugares. Então Deus fala, ele vai levantar esse guerreiro, né? Esse guerreiro misterioso, esse remidor que vai ferir Satanás, mas ele vai levantar de um povo santo. Então ele vai escolher Abraão, tira Abraão da parentela dele, que a parentela dele era desse povo, estava ali contaminada, idólatra, ele tira Abraão e Sara dali, fala, vocês vão para uma terra que eu vou mostrar, e aí ele vai dar um descendente para eles, e dessa descendência ele vai fazer uma nação. E com esse povo ele faz essa aliança, tá? Que é a aliança de Deus com Israel. Então, olha lá, tudo isso acontece em 3 movimentos. O primeiro movimento, Deus escolhe Israel para abençoar as nações, que é de Gênesis capítulo 12 até Deuteronômio, essa história acontece. Aí vem a falha de Israel, que é o que eu estou estudando com a outra turma, nós já estamos nos livros históricos, que vai de Josué, Juízes, Samuel e Reis, que é a história de Israel. Deus dá a terra para Israel, coloca Israel, levanta, faz uma nação, mas quando eles entram na terra de Canaã, eles falham. Eles falham. Então,
Essa história está descrita em Josué, Juiz, Samuel e Reis. E aí vem o terceiro movimento, que é o exílio de Israel. Quando Babilônia vem e tira Israel da terra deles, leva eles exilado, que é um dos momentos mais tristes da história de Israel. Mas aí vem a esperança profética, porque eles voltam para a terra. Depois de um tempo, eles são libertos e eles voltam. E onde está descrito isso? Em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, até Malaquias. Tá? Esse é o movimento da aliança de Deus. Tudo isso, ou só isso, mas tudo isso é o Antigo Testamento, o Velho Testamento, a Tanakh. Tá? Esse é o objeto do nosso estudo. O objeto do nosso estudo é a Bíblia toda, né? Mas o objeto do nosso estudo agora, então, é de Gênesis a Deuteronômio. Nós vamos entender bem como Deus trabalhou para levantar esse povo e eles entrando na terra. Esse é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na verdade, é eles sendo levantados, eles sendo levados escravos para o Egito, Deus tirando eles do Egito e aí rumo à Terra Prometida, né? Quando eles entrarem de fato na Terra Prometida, aí já são os livros históricos. É isso que nós vamos estudar. E existem milhões de lições, né? Milhões de ensinos. Existe um rema para a nossa vida só no Pentateuco. Tá? Os judeus serviram a Deus com excelência tendo apenas o Pentateuco. Porque o Pentateuco, ele é a lei, né? Ele resume o que Deus espera do homem, o que Deus espera da nação. É claro que ninguém conseguiu cumprir a lei que está aqui, né? Tanto que quando Jesus vem, ele fala assim, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la, porque nenhum de vocês foi capaz de cumprir, mas eu vou ser. E ele, um homem, Deus encarnado em homem, sem pecado, conseguiu cumprir toda a lei. Então, hoje, nós não precisamos, não é que nós não precisamos cumprir a lei. Jesus Cristo, ele resumiu toda a lei. São tantos mandamentos, e ele resumiu todos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou, se vocês conseguirem cumprir isso, vocês já cumpriram toda a lei, porque tudo que Deus está ensinando através desse monte de lei, que começa ali no Êxodo e começa com os 10 mandamentos, e depois vem mandamento, vem mandamento, vem mandamento, vem lei em cima de lei. Tudo aquilo é para ensinar o homem que ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo, né? São leis acerca da moralidade, acerca da hospitalidade, acerca da convivência, acerca de tudo que abrange a vida de um ser humano, são as leis que estão aqui no Pentateuco, tá? Então é isso que nós vamos estudar com esses 5 primeiros livros, que é o módulo, que é esse módulo que a gente começa agora, primeiro módulo, que são 3 meses de estudo, já estamos na segunda aula, né? E agora, depois aqui a nossa apostila, ela já vai para o Gênesis. Nós vamos entrar no Gênesis na aula que vem. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Pegarem o livro, tá? Nós vamos no nosso livro. E nós vamos estudar ali a introdução do Antigo Testamento. Tá bom? Página 35. Boa noite, Elô. Quando a gente fazia o estudo presencial, eu sempre dava uma pausinha para beber um cafezinho, uma aguinha, ir no banheiro. Ai, que vai cansando. Mas todas são bem-vindos. Graças a Deus, estamos aqui. Amém? Então, página 35, tá? Os livros da lei, capítulo 3. Olha lá. Quem aí já abriu essa página aqui, tá bom? Então, os livros da lei, aqui, ó, no cantinho do teu livro, tá o objeto do nosso estudo, tá? Então, agora nós vamos estudar o Pentateuco,
que são os livros da lei, e aqui tá quais são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses 5 livros que compõem os livros da lei, tá? Então a lei não é todo o Antigo Testamento, que antes as pessoas falavam assim, eu ouvia assim e entendia assim, entendia errado. Para mim, lei era todo o Antigo Testamento. Você não precisa cumprir a lei. Então eu achava que nada no Antigo Testamento era importante, tipo assim, não precisava cumprir nada do que estava lá. E não é assim. Os livros da lei são só os 5 primeiros livros. E não é que você não precisa cumpri-los. Você precisa entender o que todos aqueles mandamentos estão dizendo, para você, então, cumprir, sim, o que é que o Senhor espera de você, com todos aqueles ensinos, tá? Eu falo sempre que a Bíblia, a gente precisa aprender a... Ela traz uma mensagem muito ampla, né? Não são cumprir pequenas coisinhas, não, é entender o que tudo aquilo está desenhando. A Bíblia ela é uma história única, então ela está todos aqueles livros eles estão apontando para algo, para uma coisa. E a gente tem que entender isso, né? Jesus ele desenhou isso que eu falei para vocês do mandamento, ele fez essa leitura para nós. Gente, eu cumpri tudo aquilo para que vocês hoje amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como vocês mesmos. Essa é a mensagem maior. Por que Deus estava dando aquele monte de lei? Para fazer um povo de um coração voltado para ele e para o próximo, tá? Então vamos lá. Capítulo 35. Nós vamos ler aqui, ó. Quais são os personagens principais que nós vamos achar aqui nesses 5 primeiros livros? Abraão, Jacó, que vem a se tornar Israel, e Moisés, tá? Então, por que você tem que saber? Porque às vezes a pessoa fala assim, onde está? Abraão está na Bíblia, sabe nem onde está. Então, Abraão é um dos primeiros personagens que aparecem na palavra. Abraão, Jacó e Moisés são os personagens principais. Tem outros? Tem um monte. Vários, né? Vai ter Noé, vai ter Josué, vai ter Caleb, mas os principais são esses 3, tá? E Moisés, então, ele é o autor desses 5 livros, tá bom? Escrevam aí, eu acho que aqui no nosso livro não tem isso. Moisés, ele escreveu o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são de autoria de Moisés, tá bom? Aonde acontecem as histórias que estão contidas aqui? Os lugares principais. Então, é Canaã, a terra de Canaã, o Egito, o deserto do Sinai e o Monte Sinai. Então, as histórias que estão aqui, elas acontecem nesses locais. Existem outros? Sim, existem outros. Lá no Gênesis, Adão e Eva, eles estão no Jardim do Éden, né? Mas os principais, aonde mais acontece é aqui, Canaã, Egito, deserto do Sinai e Monte Sinai. No deserto eles ficam muito tempo, né? Vocês sabem disso. Mas são nesses lugares, tá? Quais são as palavras-chave? As palavras assim, quando a gente pensa, está aqui: aliança e lei. Falou de aliança, falou de lei, esses 5 primeiros livros trazem esses 2 assuntos de uma maneira pontual, tá bom? E qual que é o tema? É o que eu já falei para vocês, a origem da nação de Israel e a aliança de Deus com esse povo. Então, o que esses 5 primeiros livros contam, pastora? Eles contam a história da nação de Israel, como surgiu a nação de Israel e a aliança que Deus fez com eles. É essa a história do Pentateuco, tá? Aí nós vamos ter versículos chaves, tá? Então, esse primeiro versículo, quero que você abra a tua Bíblia. Abre lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Abre aí. Gênesis 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Aqui tem até um louvor, né? Sai da tua terra. Mas assim, esse versículo é aonde Deus está chamando Abraão para fazer uma aliança com ele. Ele fez já uma aliança. Ele falou:
eu, né, sai da casa do teu pai, eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o seu nome, tá bom? Outro versículo que ainda está em Gênesis versículo 15, 13 ao 18. Gente, o livro de Gênesis é essencial para o estudo de toda a Bíblia. Por favor, não me cheguem aqui semana que vem sem ler o Gênesis. Leiam Gênesis. Gente, ele é um livro longo, né? Em vista dos outros, ele tem 50 capítulos. Ele tem 50 capítulos, né? Mas, por favor, leiam o livro do Gênesis. É o livro mais importante para entender todo o resto. Porque não dá para entender o fim sem entender o começo. Não dá para entender o meio sem entender o começo. A gente precisa saber o começo das coisas. Então, o começo é o essencial, é o primordial. Leiam o livro de Gênesis. Eu leio o livro de Gênesis toda vez que eu vou dar esse estudo, e eu sempre tem coisa que eu falo, meu Deus, é um livro que tem tanta informação, é um livro que ele é citado no resto da Bíblia toda. Você não vai entender o Apocalipse se você não entender o Gênesis, você não vai entender os evangelhos se você não tiver lido o Gênesis, você não vai entender mais nada. Então, leia o Gênesis, por favor. Me prometam que a aula que vem todas lerão o Gênesis, tá? Senão é eu falando e vai cair no esquecimento. Agora, se vocês lerem, vão lendo, vão grifando, vai surgir dúvida, grifa a dúvida, me manda a dúvida. Se eu souber, a gente responde. Se eu não souber, a gente pesquisa, tá? É importante ler o Gênesis. Gênesis 15, versículo 13 e 18. Vamos lá. Diz assim: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Na quarta geração tornarão para cá. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Era uma profecia. Deus já estava falando: ó, a tua descendência será afligida, ela será peregrina nessa terra, ali do deserto, e eles serão escravos, afligidos por 400 anos. Então Deus estava falando com Abraão, chamando Abraão para aliança e já falando o que ia acontecer, tá? Então, assim, outra coisa que vocês precisam entender, Deus não é pego de surpresa em nada que acontece. Gente, Deus não foi pego de surpresa no pecado. Deus não falou, meu Deus, Deus falou para Deus. Deus não pensou, e agora? Eles comeram o fruto. O que eu vou fazer? Não. Deus, ele é atemporal. A palavra diz que ele é Deus de eternidade em eternidade. Então, antes da criação do mundo, já existia uma eternidade. Depois que tudo isso passar, já tem uma eternidade esperando nós. Deus já é Deus em todo esse tempo. Tá? O nosso tempo, Cronos, Deus não entra ali, ele não se encaixa. O tempo dele é totalmente diferente do nosso. Então Deus já sabia. Tudo foi feito para a glória de Jesus Cristo. Tudo. Até o pecado. Até o homem cair. Tudo isso já está no controle das mãos de Deus. Quando a gente fala assim, Deus está no controle, irmã. Nós não estamos falando uma mentira, é verdade. Deus está no controle. Aí você tá vendo aí o mundo rasgando em guerra e isso e aquilo, e pedofilia. Deus está no controle. Deus está no controle. Ele se agrada do pecado? Não. Ele se agrada do mal? Não. Mas ele está no controle. Que a palavra fala que até o ímpio foi feito para o dia do julgamento. Então, gente, Deus chamou Abraão e quando o povo foi levado ao Egito, Deus não ficou, e agora? Não, Deus já sabia. Deus falou com Abraão, ó, vou levantar a tua geração e eles vão cair. Eles vão ser escravos, vão cair não, né? Porque eles vão para o Egito, José leva eles para o Egito, mas Deus já sabia o que ia acontecer com eles ali dentro. Deus já sabia da maldade do coração dos egípcios, que iriam escravizar. E ele falou, eu tenho tudo sob controle, tá bom? Essa semana andei estudando sobre o Holocausto,
Porque eu falei, Jesus, fiquei pensando, como é que o Senhor permitiu tudo aquilo, aqueles judeus, né, levados lá, queimados, meu Deus, Hitler, e o holocausto está descrito em Deuteronômio, eu fiquei chocada. Então, assim, Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Então, nós lemos um versículo sobre aliança, outro sobre profecia, e agora nós vamos ler um de promessa. Levítico, capítulo 26, versículo 12. Abram aí comigo. Levítico. Eu falo para ler, gente, para abrir. Primeiro que vocês precisam aprender a manusear a Bíblia. Segundo, que é bom vocês grifarem, tá? Esses versículos na Bíblia. Eu sou a rainha do grifo. Então, eu quero que todo mundo grife. Minha Bíblia é toda grifada. Olha lá, agora temos uma promessa. Levítico 26, 12. Olha o que o Senhor fala. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Uma promessa. Eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Amém? Vira lá, página 36, nós estamos acabando, tá bom? Vamos lá. Os livros da lei compõem a primeira parte do Antigo Testamento e são os primeiros da Bíblia. Então tá aqui no livro para vocês não esquecerem, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco, primeira parte da Bíblia, tá? Eles formam uma unidade literária que é também conhecida como Pentateuco, termo grego que significa 5 rolos ou 5 volumes. Hoje, nós temos os livros assim, brochura, né? Um livro. Antigamente, eram-se escritos em papiros, em pele de animais, e eles eram enrolados, tá? Em pedras, né? Mas aqui, no caso, foram encontrados e foram, então, reescritos e copiados e traduzidos esses 5 rolos. Então, Pentateuco quer dizer 5 rolos ou 5 volumes. É muito importante você saber isso. Não é bobeira. Porque lá no Apocalipse fala que João viu um livro e tinha 7 selos. E ele vai falar, e abriu-se um selo. Você tem que entender. Porque é um rolo. Senão você fica achando que é um livro igual esse aqui. E você vai achar que aquilo lá, cada selo daquele é um tempo e não é. Tira-se um selo, abre-se um tanto do rolo. Tira-se outro selo, abre-se outro tanto do rolo. É como se enrolasse, colocasse um selo para prender, enrolasse mais um pouco, mais um selo, até ter 7. E aí abre-se até que fica tudo aberto, como se fosse um mapa. Então ele vê um pouquinho, ele conta do pouquinho que ele vê. Ele vê outro pouquinho, ele conta do pouquinho que ele vê. Ele vê outro pouquinho, conta outro pouquinho que ele vê. Depois, nos outros capítulos, depois do capítulo 14 para frente, que ele vai explicar o que é cada pedaço daquele. Mas a gente precisa entender. Então, assim, também tem que saber. A Bíblia, ela foi escrita para homens, tá? Assim, ela foi escrita de homens para homens. Então, a gente precisa de sabedoria para interpretar tudo que está escrito aqui. Então, vamos lá. Todos foram escritos por Moisés durante a sua peregrinação com o povo de Israel pelo deserto do Sinai. Na Bíblia hebraica, eles formam a primeira de suas 3 divisões e são conhecidos como Torá, que é o que a gente viu lá na apostila. Palavra geralmente traduzida por lei, mas que também pode significar ensino ou instrução. Então, Torá quer dizer lei, ensino ou instrução, tá? Que são esses 5 primeiros livros. Estes são os livros mais importantes do Antigo Testamento e constituem a base de toda a fé e revelação divina para o povo de Israel. Contam a sua história em ordem cronológica, desde a criação do mundo e do homem, passando pelas origens da nação hebraica, o cativeiro e a libertação do Egito, até pouco antes da sua entrada em Canaã.
abrange um período de aproximadamente 2.800 anos. Em sua maior parte, os acontecimentos registrados ocorreram fora da Terra Prometida. Esses 5 primeiros livros têm 2.800 anos de história aproximadamente. E maioria dessas histórias aconteceram fora da Terra Prometida. Por quê? Como eu falei para vocês, quando eles entram na Terra Prometida, é de Josué para frente. Daí começam os livros históricos. Mas olha aqui o que esse livro está falando, o pastor autor desse livro. Que ele é a base. Conhecer o Pentateuco, conhecer os 5 primeiros livros, é a base de toda a fé. Então não tem como você entender a tua própria fé. Lembra que eu falei do entendimento? A gente precisa saber o porquê está fazendo aquilo, senão você vai ficar cortando, como diz o pastor Telmo ontem na pregação, você vai ficar cortando a ponta da salsicha o resto da vida, sem saber o porquê, sendo que não precisa. Então você tem que entender a tua fé. Para quando alguém falar para você, olha, você precisa fazer isso, você vai na Bíblia. Você não vai vir perguntar para mim. Você não vai perguntar para o teu pastor da tua igreja. Por mais que a gente possa te ajudar, os pastores possam te ajudar, você tem que saber se a tua Bíblia, se o próprio Deus ensina a fazer aquilo. Se não tem na Bíblia, meu irmão e minha irmã, você precisa ser livre. Porque Cristo falou assim, eu vim para que vocês tenham liberdade. Eu os chamei para liberdade. O apóstolo Paulo, depois ele vai falar lá nas cartas que ele manda para as igrejas, ele fala, olha, Cristo libertou vocês e vocês estão entrando em doutrina de homem. O homem está mandando vocês fazer as coisas, mas como assim? Vocês estão regredindo? Mas por quê? Porque a pessoa não entende. Então a pessoa fala assim para você, não, você tem que fazer isso. Eu não quero falar atitudes porque eu não quero ofender ninguém. Mas você precisa pensar naquilo que você faz enquanto você acha que você está adorando a Deus. Porque aquilo pode ser simplesmente um ritual humano. Algo que alguém criou e falou que você tem que fazer. Vai na tua Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é a base da fé cristã. Não tem como você se mover na fé se você não conhecer a base da fé. Como que eu vou falar de mim. Como que a gente sabe fazer um bom bolo? A gente conhece a base. Um bolo não cresce porque faltou açúcar, às vezes faltou gordura. Então, assim, para você fazer um bolo, você tem que ter uma base de carboidrato, você tem que ter uma base de gordura e você tem que ter uma base líquida. Então, você tem que ter farinha de algum tipo, ou você vai pôr farinha de trigo, se você vai pôr farinha de aveia, ou você vai pôr um fubá. Você tem que ter uma fonte de gordura, você vai pôr margarina, você vai pôr óleo, você vai pôr creme de leite. E você tem que ter uma base líquida. Você vai usar água, ou você vai usar leite, ou vai usar o suco de uma fruta. Se não for assim, você não vai ter bolo. Então, assim, a fé. Qual que é a base da fé? Está aqui nos livros. De Gênesis a Deuteronômio. Você precisa saber qual que é a base da tua fé, senão ela não vai funcionar. É igual o primeiro versículo que nós lemos ali. Você vem e fala assim para mim, minha vida está travada, os meus caminhos estão travados. Bom, Deus disse que para que os seus caminhos prosperem, você precisa fazer o quê? Falar e meditar na lei, nos livros da lei, nos ensinos da lei. Onde está isso, pastora? De Gênesis a Deuteronômio, filha. Não adianta ignorar o Antigo Testamento e querer só o Evangelho. É maravilhoso. Nós precisamos aprender o Evangelho. Nós estamos na era da graça. Tudo que Jesus conquistou para nós é herança. Né? Nós estamos vivendo num tempo maravilhoso. Nenhum outro cristão viveu num tempo tão bom. Nem, vamos dizer assim, porque aqui no Antigo Testamento ninguém era cristão, né? Jesus não tinha vindo. Então eles eram homens e mulheres de Deus. Nenhum homem e mulher de Deus desfrutou de uma era tão pacífica como a gente desfruta. Mas existem ensinos aqui que eles são perpétuos. Você vai ver aqui quando Deus institui a Páscoa, ele fala isso aqui é um estatuto perpétuo, para que vocês se lembrem da onde eu tirei vocês. Você nem sabe de onde Deus tirou. Deus te tirou do Egito, Deus te tirou do mundo, Deus te tirou do meio de um povo idólatra. Precisa. Vamos lá, tá acabando. 5 minutinhos de aula. Então vamos lá. A página 36 ainda, ó. Estes livros
relatam a aliança que Deus fez no Antigo Testamento com vários homens. Então, Deus fez aliança com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó e com todo Israel quando ele chega no Monte Sinai, para que eles fossem o seu povo exclusivo e Yahvé fosse o seu único Deus. As alianças que Deus fez porque ele queria um povo exclusivo, só para ele, um povo dele. Nessas alianças podemos encontrar responsabilidades, promessas de Deus para abençoar esse povo e responsabilidades, mandamentos e leis para que o povo escolhido fosse santo e separado. Então aqui Deus fez uma aliança, é um relacionamento. Então coloquei a minha aliança aqui no meu dedinho, com meu maridinho, eu tenho responsabilidades com ele, mas eu tenho privilégios. Ele comigo também. Com Deus a mesma coisa. Deus fez uma aliança com o povo, ó, vocês têm privilégios comigo, promessas, mas vocês têm responsabilidades. Eu vou dar mandamentos e leis. Isso é normal em qualquer aliança, em qualquer relacionamento. Com Deus não é diferente, tá? Ó, de maneira sucinta, a gente pode dizer o quê? Gênesis conta o princípio da criação do mundo e do povo hebreu. Então, Gênesis ali é o que a gente falou ali na apostila. Criação do povo do mundo e do povo hebreu. Êxodo descreve a saída dos israelitas do Egito e a revelação de Deus no Monte Sinai. Levítico mostra como o povo deveria ser santo e de que forma deveriam adorar a Deus. Números narra a história da peregrinação do povo de Israel no deserto. Deuteronômio relata a preparação final para a entrada na Terra Prometida. Beleza? Essa é a introdução ao Antigo Testamento. Então, depois disso, depois de entender isso, a gente vai entrar de fato nos livros da Bíblia, tá? Então, a aula que vem, a gente entra no Gênesis, vamos ver tudo aqui no nosso livro. Ele vai dar o livro sempre traz esse panorama geral, né? Então, ele vai trazer aqui de novo os personagens principais, os locais, o que é esse livro, um panorama geral. Leia o livro de Gênesis, e aí a gente vem para a aula. Aí na aula, na apostila, o que nós temos? Nós temos um resumo do livro, tá? E o que a gente vai fazer aqui na aula? Nós vamos lendo e pontuando. Então, eu vou ler o livro aqui com vocês, a apostila, e aí certas coisas nós vamos pontuar, porque são muito importantes. Na verdade, é tudo muito importante. Para vocês terem uma noção, a primeira turma que eu dei o Pentateuco, eu levei um ano estudando Pentateuco. A gente não conseguia sair desses 5 primeiros livros. Agora nós temos um desafio, 3 meses. Então, é essencial que você leia e que você traga aqui para aula, tá? Ah, pastora, posso mandar durante a semana no grupo? Pode. Pode mandar para mim no privado. Se eu achar que é uma dúvida, olha, eu trago aqui para aula, a gente explica, tá bom? Aí ficou uma dúvida dessa aula, me manda lá no WhatsApp, a gente traz, eu respondo, a gente traz para a próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que não é fácil, né? De primeira vista, assim, parece que a cabeça da gente vai dar um nó. Eu queria mostrar para vocês verem como é muito rápido o que a gente está fazendo aqui, mas é só para dar um start. Desse estudo, o meu desejo é que nasça o desejo no coração de vocês de se aprofundar, que vocês vão atrás, que vocês pesquisem, pode me procurar no que eu puder ajudar, mas assim, que vocês cresça e nasça dentro de vocês um anseio para saber mais, né? Olha esse livro. Esse livro. Eu falei pro meu marido, eu preciso ler, eu nunca li. Esse livro é só sobre a história dos hebreus. Só sobre a história desse povo. Esse Flávio Joséfo, ele é um autor, ele viveu poucos anos, ele viveu na época de Jesus. Quer ver? Aqui tem. Já peguei para ler, mas nunca li. Eu vou ler, eu prometo que eu vou ler. Eu falei pro meu marido, eu ensino tanto sobre esse povo. Aqui. Ó, quem que foi o Flávio Joséfo? Ó, ele foi judeu,
escritor e historiador. Ele viveu nos anos de 37 a 103 depois de Cristo. Escreveu a obra que se tornou, depois da Bíblia, a maior fonte de informações sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Então, assim, ele é um homem que viveu na época de Jesus Cristo. E ele escreveu esse livro. E aqui é a história. É a história do povo judeu. É aquilo que não está na Bíblia. Porque, igual eu falei para vocês, pensa, você pegar Gênesis, 2.800 anos de história. Só ali. Então, assim, existe muito material, existe muita coisa. Então, tudo que a gente vê aqui é algo para a gente não ficar muito ignorante na nossa fé. Porque o que me incomodou, eu não sei se eu já contei isso, acho que eu já falei lá na live do Instagram, e também falei aqui nas primeiras aulas. Chegou um ponto da minha vida cristã que eu falei, gente, eu preciso conhecer a Bíblia. Essa Bíblia que eu digo que eu creio, que eu digo que eu oro, que eu preciso conhecer. E hoje existe uma superficialidade muito grande na vida dos cristãos. E isso tem levado à apostasia. Nós temos visto dentro das igrejas pessoas apostatando da fé. A gente vê algumas coisas aí na internet de famosos e a gente se escandaliza, né? Pessoas que dizem que se converteram, depois fazem... Mas por quê? Porque as pessoas, elas não conhecem a Deus, né? Elas querem falar de Deus sem conhecer, elas querem falar de Jesus sem conhecer, elas querem te ensinar sobre Deus e Cristo sem conhecer a Bíblia. Então isso é muito sério. E isso pode fazer com que você viva uma religiosidade. Quando Jesus veio, a maior briga de Jesus era contra os religiosos. Não foi contra os não cristãos. Aonde Jesus Cristo encontrou maior barreira foi com os fariseus. Foi com aqueles que se diziam conhecer a Deus. Então, hoje, a nossa batalha é contra a religiosidade. Sabe, a gente precisa parar de cortar a pontinha da salsicha e entender o porquê que a gente faz as coisas. Entender por que a gente toma ceia, entender por que a gente se batiza, entender por que faz ou não faz sinal da cruz, entender por que faz ou não faz aquela oração. É tempo de ser livre. Jesus, ele pagou um preço altíssimo. Ele morreu numa cruz para que você fosse livre. E a gente tem se saído da escravidão do mundo e entrado na escravidão da religião. Isso não faz diferença, é até pior, né? Então, isso é o que me move a ensinar a Bíblia, a estudar a Bíblia, porque eu sei que o cristianismo, ele é muito simples. Jesus Cristo era muito simples e a mensagem dele é muito fácil de entender. E hoje a gente tem visto muitas coisas que não combinam com o Jesus que está descrito na Bíblia. Mas se você não conhecer ele, você vai aceitar como verdade, tá? Então esse é o meu maior objetivo. Liberdade verdadeira na sua mente, no seu coração, que vai se alastrar para a sua vida, tá bom? Vamos orar, entregar esse momento. E obrigado por todas que ficaram aqui, né? Eu sei que muitas vão assistir depois. E amém. Cada um vai fazer o seu melhor momento. Mas muito obrigada, tá? Pela companhia de vocês. Vamos orar e entregar para Deus esse momento. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, estudando a Tua Palavra, conhecendo o Senhor. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, que nos ajudou, que nos capacitou, que tem, Pai, nos motivado, que tem nos fortalecido. Muito obrigado, Senhor. Cremos que o Senhor é aquele que criou todas as coisas, cremos que o Senhor é aquele que nos criou para um propósito, e esse propósito, Pai, precisa muitas vezes ser restaurado, porque nós temos nos perdido, nos igualando, Pai, e desejando o que o mundo, os ímpios desejam. Que esse estudo possa trazer de volta a simplicidade do teu amor e a simplicidade da tua vontade para nós. E que nós venhamos viver isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meninas? Um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem.